Salve, salve, moçada! Aqui quem vos fala é o professor Dr. Eduardo Jara. Estamos no nosso segundo episódio da terceira temporada do podcast mais querido do universo matemático, o Matematizum. E antes de mais nada, vamos tocar aquela vinhetinha curtinha, bonitinha, mas muito, muito poderosa. Toca aí, DJ! Coisa linda, coisa linda. Galera, estamos chegando no nosso terceiro episódio desta temporada que se chama Empreendedorismo Fractal. No primeiro episódio, vocês viram ali as diferentes definições do que é empreendedorismo e uma abordagem complexa que a gente vai tentar estabelecer até o final dessa temporada aqui. Para conhecer o conceito de empreendedorismo fractal, além das definições de empreendedorismo, nós vamos falar sobre o que são os fractais. Por isso esse episódio se chama Os Mistérios da Geometria Fractal. Vamos lá falar um pouquinho sobre essa geometria fractal, quando que começou, onde apareceu isso, e vamos falar lá do grande, digamos, inventor que foi o Mandelbrot. Mas antes do Mandelbrot, a questão de uma geometria fractal, ela já aparecia nos estudos matemáticos. Foi Weierstrass, em 1861, que descobriu uma função que era contínua e não diferenciável em todo o seu domínio. O que significa isso? Contínua é que ela não vai ter furo. Se você imaginar uma linha que não vai ter nenhum gap, não vai ter nenhum furo, não vai ter nenhum salto, ela é contínua. E ela ser não diferenciável, essa é uma grande curiosidade, porque uma curva diferenciável é como se ela tivesse suavidades, curvas, onde eu sempre posso colocar ali uma reta tangente. E esse Weierstrass criou um ente geométrico que não permitia reta tangente em nenhum desses pontos aí desta linha contínua. E essa aí deu uma sacudida nos matemáticos em 1861. Mas foram 100 anos que se passaram, basicamente, quando o Benoit Mandelbrot, na década de 70, criou um neologismo chamado fractal. E esse termo fractal, ele vem do adjetivo fractus, que significa algo irregular, fracionado, quebrado, para poder explicar uma geometria que ele veio desenvolver lá na IBM. Em 1979, o Mandelbrot foi o primeiro a criar uma figura com estrutura fractal a partir de equações matemáticas que ele colocou no computador, e cada pixel ali era associado a um número complexo a partir de cálculos recursivos. E ele criou, então, no computador, essa primeira imagem, essa primeira figura fractal. E essa primeira figura, né, e até uma curiosidade, ele foi mal arquivado e perdido. O Mandelbrot não soube, não salvou na pastinha direito, não guardou o disquete, essas coisas, se perdeu essa primeira figura. Né? Mas as ampliações antigas que se tem de 1979 mostram esta forma do Mandelbrot, que é uma estrutura do primeiro fractal. Essa estrutura fractal, né, ela também aparece num clássico floco de neve de Koch, onde a gente tem uma figura que a gente consegue escrever no papel, imaginar ela, mas ela vai ter uma dimensão fracionária, e é daí que vem a história dos fractais. A geometria fractal, o mistério dela, está em ela ter uma dimensão fracionária. Vamos lá, entender o seguinte, ó, o ponto ele é adimensional, tem dimensão 0, mas a linha, uma reta, tem dimensão 1. Se a gente pensar no plano, o plano são duas dimensões, comprimento e largura. Se a gente pensar no mundo real, é o mundo em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Nos eixos, né, o plano bidimensional, o plano Descartes, tem o eixo x e y. Quando você vai fazer funções que vão modelar com 3 dimensões, 2 variáveis e a terceira variável é z, funções num gráfico x, y, z, com os eixos x, y, z, aí a gente está falando de 3 dimensões. São dimensões inteiras clássicas que a gente conhece. Uma dimensão fractal vai ter, por exemplo, uma dimensão 1,26. Como a gente está no podcast aqui, vai ser tudo meio abstrato, mas vamos lá, vamos exercitar a nossa cabeça. Imagina que começa com um triângulo equilátero. Pensou aí? 3 lados iguais. E esse triângulo equilátero, a gente vai dividir cada lado dele em 3 partezinhas. Cada lado desse triângulo equilátero a gente marca ali uma divisão em 3 partes iguais.
na parte central de um dos lados do triângulo, a gente vai desenhar outro triângulo equilátero com a medida de lado igual à terça parte desse triângulo maior. E vai fazendo isso recursivamente. E ao fazer um monte de triângulos a cada terça parte central dessas subdivisões dos lados, a gente vai criar uma estrutura que no início parece uma estrela e depois vai criando outras segmentações até um recurso infinito que vai fazer com que a gente chegue numa figura que vai ter, atenção, um perímetro infinito com uma área definida. Um perímetro infinito com uma área definida. Eu vou lembrar aqui uma história que o professor pediu para medir a costa brasileira. Qual o tamanho da costa brasileira? E aí ele mandou o bolsista, contratou o bolsista e ele foi caminhando, né, com o passinho certo para medir a costa brasileira. E chegou lá em cima e falou, professor, deu tantos passos, o comprimento é esse. Aí o professor falou, tá, mas você foi molhando o pé na areia ou você foi fazendo o contorno da costa mesmo? Você foi molhando o pé na água ou você andou na parte seca onde era seco, aí você vai e recorta a costa? Aí ele falou, eu fui molhando o pé, né, professor? Aqui pro norte é muito calor. Ah, não, mas aí se você molhou o pé na água, você não fez a costa brasileira. A costa brasileira tá fora da água aí, né? Você tem que fazer aquela voltinha da areia lá. Então volta aí do norte pro sul e mede de novo. Aí o cara foi e voltou e, de fato, deu outra medida, porque agora ele fez o recorte da costa brasileira. E aí o professor perguntou para ele, tá, mas você diferenciou quando a pedra ela era lisa e a pedra era rugosa? Porque se a pedra for lisa, ela tem um comprimento. Se a pedra for rugosa, você tem que medir a rugosidade da pedra para calcular direito a costa brasileira. E aí, claro, o bolsista achou que aquela bolsa milionária já não valia mais a pena, pediu para abandonar a pesquisa. E a ideia é, se a gente quiser entrar na estrutura da matéria, a costa brasileira pode ter um perímetro infinito. Basta a gente medir cada segmento de cristal de rocha que formam as rochas que estão na costa brasileira. Então esse é um exemplo de uma estrutura fractal. A gente pode ter dimensões entre as dimensões inteiras que a gente conhece. Outro exemplo muito comum é a esponja de Menger. A gente pega um cubo, como se fosse aquele cubo mágico de encaixar os ladinhos e tal, e tira a parte central desse cubo e depois nas partes que ficam de cada face, imagina o cubo, né, o cubo mágico, todas as faces pintadas, de cada face a gente vai tirar o quadradinho central que forma essa face. E assim vai fazendo para todos aqueles que sobrarem, a gente divide de novo e faz de novo. A gente vai, como se estivesse fazendo um grande queijo suíço, tirando as partes centrais desse cubo e vai fazendo isso nos cubos que sobram e vai fazendo, eu vou chegar também numa estrutura que vai ter dimensão fractal e não vai ser uma figura plana, mas também não vai ser uma figura de 3 dimensões, vai ter uma dimensão quebrada, uma dimensão entre 2 e 3. E esse é um dos mistérios da geometria fractal. A gente vai ter dimensões diferentes do que a gente consegue enxergar. Além de várias características que a gente vai comentando aos pouquinhos aqui nesse podcast. Nós vamos falar de autoafinidade, vamos falar de autossimilaridade, vamos falar de aleatoriedade, vamos falar de atrator, vamos falar de espaço de fase, tudo relacionado a essa ideia dos fractais. Então, moçada, como aqui é o podcast, a gente só pode imaginar. Mas você pensa lá que um brócolis, se você tirar uma foto dele grande, vai parecer o brócolis. Se você fizer um zoom num gominho do brócolis ali, você vai ver que a estrutura é muito parecida com ele todo. A pequena parte representa o todo e o todo está representado na pequena parte. Isso é um princípio muito interessante, né, de holograma que o fractal tem. Se você der um zoom numa pequena parte, essa pequena parte vai estar representando o todo. E essa é a centelha divina que todos nós temos, né? Cada um de nós é uma partezinha do universo, e se a gente pudesse, nessa estrutura fractal, de sermos uma parte do universo, nós somos o universo. Essa é um dos mistérios que os fractais aí trazem. E como que isso vai se relacionar com o empreendedorismo, moçada? Porque existem muitas dimensões do empreendedorismo que a gente ainda não conhece, que a gente não viu, que talvez seja essa dimensão fractal do empreendedorismo. Você faz uma ação mirando numa coisa e acaba, além desta coisa, beneficiando muitas outras. Eis o mistério dos fractais. Galera, são só 10 minutos, então se eu falei rápido, se eu falei devagar, volta, assiste de novo, manda um beijo pro
pai, para a mãe, para todo mundo, o especial da galera Exag Kids, da Universidade do Estado de Santa Catarina. E esse foi o seu podcast Matematizum, 10 minutos de conversa matemática. Não percam essa jornada do empreendedorismo fractal. Um grande abraço do professor Dr. Jara.